Olá, vamos para o segundo vídeo sobre o JASP. No primeiro vídeo nós mostramos a função, fizemos um panorama geral do JASP, mostramos a função Open, a função de biblioteca que ele tem disponível para você treinar ou você conhecer um pouquinho mais sobre a estatística. Ele traz algumas bases de dados de livro, mostramos a função preferência. Indicamos aqui que no menu superior ele traz os módulos de ferramentas estatísticas que ele utiliza. Na versão 13.1 ele traz dois módulos novos, que é o RBeta, que eu não utilizei ainda, e o método de reprodutibilidade, que seria esse método aqui. E agora a ideia é mostrar como que o JASP como que eu faço para converter uma planilha Excel para CSV e como é que eu faço para manipular essa planilha dentro do JASP. Existem duas possibilidades então aqui para você utilizar o JASP. A primeira possibilidade é você importar na verdade não, na verdade é você abrir um arquivo SAV, que é a extensão do SPSS, no JASP diretamente, ele abre. Então se eu colocar aqui Open e pedir para abrir, eu quero abrir um arquivo, a gente vai perceber que aqui, entre as extensões possíveis, que são algumas, né? Algumas eu nem conheço, mas SAV é do SPSS. Se a gente olhar aqui que tem odds, me parece, se eu não estiver enganado, que é daqueles LibreOffices, né? Que são tipo um Excel do LibreOffice. E a versão SAV, a versão CSV, TXT, que é muito similar também. Existe alguns blocos de notas, às vezes o cara faz blocos de notas separados por vírgula, e o JASP é capaz de reconhecer essa estrutura de dados. Eu nunca utilizei, mas já vi e já fiz a importação de planilhas de busca de dados nas bases, né? E às vezes as planilhas vêm em TXT e o Excel consegue importar isso como base de dados, como um banco de dados. Ok? Então a gente vai fazer isso. É bem simples, é bem tranquilo, não é nada complexo. Mas a ideia aqui é mostrar operacionalmente como faz essa tarefa. Então vamos abrir um arquivo no Excel. Eu vou abrir o Excel e vou abrir um banco de dados que eu tenho aqui, existente. Ele está em XLS e eu vou fazer a conversão para o CSV. Então esse é o banco de dados. Para fazer a conversão é muito simples, eu venho em arquivo, salvar como, e escolho aqui a opção que eu quero. Existem várias opções CSV, eu acho que, eu não tenho certeza, mas a princípio qualquer uma delas que você optar vai funcionar. Mas eu vou optar pela primeira aqui, CSV UTF-8, que eu já testei e funciona, né? E aí eu não vou ficar testando aqui para verificar se funciona. Então vem aqui salvar, ele vai perguntar se eu quero subscrever, eu quero, porque eu já fiz essa ação. Então repito a ação, subscrevo, então ele está salvo em CSV. Você percebe que não há alteração estrutural aqui, né? Não há visível, né? A gente não consegue ver nenhuma alteração estrutural, então parece que é só uma extensão que foi mexida. Eu vou fechar, volto para o JASP e venho em Open, voltando aqui, venho aqui, Open. Se eu olhar aqui em arquivos recentes, ele vai me mostrar, ele vai falar assim, ó, tem um arquivo recente aí seu e tal. Sim, tem. Eu venho aqui em computador, se ele não tiver na listagem aqui, a minha pasta, eu vou procurar a pasta, né? O meu folder, eu vou procurar ele. Se eu não, eu vou clicar aqui, eu já sei que ele está aqui, eu venho aqui em dados e mando abrir. Bom, então ele já importou aquela planilha CSV para dentro do JASP. Percebam que ele já habilitou a maioria das estatísticas que estavam em cinza quando a gente mostra. Então ela fica mais clara, né, mostrando que é possível ser utilizada. Visualmente ele é bem interessante por conta
desse menu mais fácil aqui, eu não tenho que Analyze, né, tipo o SPSS, mas é muito similar, não tem muita diferença. Então vamos lá. Então percebam que quando ele importa, ele já coloca na primeira linha o rótulo, né? Então cada coluna tem um rótulo, como é no SPSS. Então aquele rótulo que estava na primeira linha lá do Excel, então já tem uma primeira dica, né? Se eu tabulei no Excel, a primeira linha tem que ser o rótulo. Que aqui ele vai colocar o rótulo. Ele coloca o nome que você colocou lá, não modifica em nada, e ele já classifica a variável. Se eu clicar aqui na imagem, ele vai clicar 2 vezes na imagem, apareceu os tipos de variáveis que é idêntico idêntico ao SPSS, o que o SPSS te oferece, né? Então, quais são os tipos de variáveis que ele oferece para a gente classificar? A escalar, né? A ordinal e a nominal. Bom, então aqui a técnica é uma variável nominal, sexo é uma variável nominal. Opa, não, a ideia não é mostrar isso aqui agora. Sexo é uma variável nominal. Aqui é uma variável escalar mesmo, tá certo? Aqui seria uma variável ordinal. Aqui seria uma variável nominal. Então, às vezes, algumas categorizações ele erra. Vale a pena você conferir. Se você tivesse feito a abertura do arquivo SAV, que é oriundo do SPSS, e teve o trabalho no SPSS de classificar variável por variável, essa classificação ela vai vir como está no SPSS, ok? Bom, uma outra opção que eu tenho aqui também é mexer no label, é mudar, né? Mostrar aqui o que é o 1. Eu quero que apareça aqui textualmente o que é o 1. Já que é uma nominal, o que é esse 1? Se eu clicar 2 vezes em cima de técnica, ele vai abrir uma janela, e essa janela me permite alterar o label que aquele valor representa. Então, se eu vou colocar aqui técnica 1, técnica 1 é hit, técnica 2 hit, ok? Opa, hit, ok. Sexo, agora vamos mudar o sexo, masculino, feminino. Então percebam que automaticamente ele troca, né? Ele faz a troca aqui e ele não faz nenhuma alteração na base de dados do Excel. Ele não fez nenhuma alteração. Ele abriu aqui que eu cliquei 2 vezes, é justamente isso que não pode fazer. Agora, se eu quiser alterar algum valor, por exemplo, eu fiz uma análise descritiva e verifiquei um valor que foi digitado errado. Eu quero trocar esse valor. Eu vi que o elemento 4 ele não fez 120 minutos de exercício, ele fez 60. Então eu quero trocar. Se eu clicar 2 vezes aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o arquivo no programa original. Então eu venho aqui e troco. Se eu trocar aqui e fechar, automaticamente, eu tenho que salvar, obviamente. Eu vou salvar dados. Sim. Automaticamente ele trocou para 120, para 60 aqui também. Então, se eu quiser alterar, fazer qualquer alteração nos dados desses arquivos, eu venho aqui e clico 2 vezes para fazer qualquer alteração, qualquer edição na base de dados original. Existem outras funções também que o Jasper permite, que é muito similar ao que o SPSS tem, que é filtragem. Eu posso fazer filtragem, eu posso criar novas variáveis também. Eu nunca utilizei essas funções, eu tenho que ser honesto. Eu não utilizei, eu cheguei a brincar um pouco com elas rapidamente para ver como é que funcionava, mas eu não utilizei, então eu prefiro não mostrar agora, eu prefiro dar uma olhada com mais calma para depois mostrar. Mas ele é similar àquela função
do SPSS, que é o compute. Você consegue criar rótulos, você consegue criar uma nova variável a partir de duas variáveis, como por exemplo, eu quero calcular o IMC, eu consigo calcular o IMC a partir do peso e da estatura, normalmente como o SPSS faz, como o Excel faz. Só que aí depois, no momento oportuno, quando eu estiver dando uma olhada com mais detalhes nessa função, eu volto a falar sobre essa função filtragem e sobre essa função de adicionar uma forma nova, uma nova coluna a partir dessa base de dados, ok? Então, logo depois da exportação, a gente salva o arquivo como JASP. Então eu faço no formato JASP, ele cria um arquivo com um logozinho verde como esse aqui, ó. Então eu vou salvar, ele vai perguntar se eu quero substituir, sim, eu quero substituir, e pronto, está salvo. Então essa é basicamente como eu faço a abertura, como eu faço a importação de arquivos de Excel para o JASP, convertendo ele para CSV e depois fazendo a abertura normal, o JASP compreende. É possível alterar os labels, né, o que corresponde àquele número em termos de variável categórica. É possível trocar a categoria da variável, caso ele tenha classificado de maneira errada. E aí eu fiz a observação que, trazendo do SPSS, é uma importação, é uma abertura de um arquivo SAV normal, só que ele consegue trazer, juntamente com esse arquivo SAV, todas as categorizações de variável que você utilizou no SPSS. Se você fez algo errado lá, você vai trazer algo errado para cá, e assim vai. Ok? Um abraço para todos, tchau, tchau.